Oi, gente, como é que vocês estão? Aqui quem nos fala sou eu, Júlio Alter, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Nossa aula de hoje vai ser sobre materiais cristalinos e anisotropia. Vamos lá? Bom, a gente já vem estudando um bom tempo a questão de direção cristalina, plano cristalográfico. Agora a gente vai começar a olhar uma parte já dos cristais em si e, posteriormente, algumas técnicas para a gente poder identificar esses planos cristalinos, essas direções cristalográficas que a gente vem estudando. Uma primeira definição que é interessante da gente ver é exatamente essa definição aqui dos monocristais. Os monocristais, eles nada mais são que um arranjo periódico repetido dos átomos de forma perfeita. Ou seja, eu vou ter todos aqueles arranjos que eu determinei, um plano numa direção, que eu vou ter aqueles átomos distribuídos naquela simetria. Quando eu tenho um arranjo periódico desses átomos de forma perfeita, que ele se estende por toda a minha amostra, eu digo que eu tenho um monocristal. Então, esses monocristais, eles podem ser obtidos tanto de forma natural, tanto de forma artificial. Ele não é tão fácil de se encontrar na forma artificial, porque ele tem que ter um controle muito grande da temperatura e do ambiente para eu ter a formação desse monocristal. Porém, eles existem, é difícil, mas não é impossível. Aqui nessa figura, a gente tem dois exemplos de monocristais que foram encontrados na natureza. Esse aqui é um monocristal com uma pirita de ferro, que foi encontrado na Espanha. Esse aqui é um monocristal de granada que foi encontrada na China. Normalmente, o monocristal, quando ele tem uma superfície livre para ele crescer, ele costuma ter esse formato geométrico na superfície. Por exemplo, esse monocristal aqui está formando um cubo, esse aqui está formando, não sei quantos lados tem esse hexágono exatamente, mas ele forma estruturas geométricas quando ele tem exatamente esse lado livre para ele crescer. Um dos principais ramos agora de aplicação dos monocristais estão sendo exatamente em monocristais em microcircuitos eletrônicos. Por exemplo, isso aqui é um monocristal de silício. Esse monocristal de silício ele é utilizado como um semicondutor. Vou botar aqui um semicondutor. Que na nossa primeira aula de introdução a materiais, a gente viu que existe essa classe aqui, que são materiais que são nem condutores, nem isolantes, são semicondutores, que eu posso dopar ele para depois usar ele para aplicações como microcircuitos, fotocélulas voltaicas. Isso aqui é um monocristal, que ele é feito por um processo muito específico e muito controlado, qual eu fundo o meu silício, e aqui, depois de fundido, eu venho com uma lancinha aqui, com o que a gente chama de semente, e essa semente, ela induz a solidificação do meu silício em formato de monocristal. Esse aqui é um processo no qual a temperatura ele é muito controlada, e a partir desse silício fundido, eu vou formando esse monocristal. E esse silício, depois ele é cortado em diversas plaquinhas, e essas plaquinhas elas têm aplicações diversas. A mais conhecida aqui para a gente é para a célula fotovoltaica. Inclusive, existem estudos mostrando a diferença entre eu fazer uma placa de silício de um monocristal e eu fazer uma placa de silício que não é feita de monocristal. A eficiência dela é completamente diferente. Então, já que a gente falou de um monocristal, agora a gente vai definir o que é um policristal, A maioria dos sólidos cristalinos ela é composta por um conjunto de muitos cristais pequenos ou grãos que a gente chama de policristalinos. O que está acontecendo aqui? Esse aqui é um processo de solidificação. Eu tenho aqui alguns núcleos. Imagina, às vezes, lembra um copo d'água, onde tem aquelas imagens de slow motion de solidificação? A água ela não solidifica toda de uma vez do nada. Eu formo primeiro alguns núcleos, que eu tenho algumas organizações aqui de uns grãos desses núcleos, e esses átomos, os átomos que estão aqui na superfície, à medida que eu vou solidificando, eles vão crescendo esses núcleos. Então, esses átomos aqui, eles têm núcleos com uma direção muito específica, e à medida que ele vai crescendo, cada núcleo desse vai crescendo na sua direção específica. Chega um momento que esse núcleo ele cresce de tal tamanho que ele já não vai conseguir mais ter para onde crescer. Então, é como se eu tivesse totalmente já solidificado. Então, cada núcleo desse ele vai ter uma direção. Olha esse empilhamento de átomos aqui, ele está em uma direção. Esse empilhamento aqui está em outra direção. Quando esse material todo ele solidifica, eu formo o que eu chamo de um material policristalino,
né, porque ele tem diversos grãos, diversos cristais, e no contorno entre cada cristal desse, eu chamo o que eu tenho de contorno de grão. Por quê? Porque o contorno de grão, o que ele é, se eu fosse definir, ele é exatamente esse desajuste entre a direção cristalográfica de cada grão menor, e ele é o limite, ele é a fronteira de um núcleo com o outro. Isso aqui eu chamo de contorno de grão, que está exatamente exemplificado aqui na minha textura D. Então, só voltando aqui para o nosso texto, eu tenho inicialmente, né, pequenos cristais ou núcleos, e esses cristais ele possuem orientações cristalográficas aleatórias, que depois eles cresceram aqui, a gente viu. Esses grãos, depois que ele vai crescendo, ele vai se unindo, né, os átomos vão se unindo na estrutura, e as extremidades dos grãos adjacentes aqui são forçadas uma contra as outras. Então aqui que eu formo o meu contorno de grão, exatamente no limite de cada grão desse que é formado. O que é interessante a gente ver aqui? A gente vai ver isso numa escala micro quanto macro daqui a pouquinho. As propriedades físicas do meu monocristal, elas vão depender da direção que eu estou trabalhando. A gente já viu algumas aulas antes de densidade planar, densidade linear, e elas estão diretamente ligadas à minha propriedade. Por quê? Porque se eu for olhar aqui, ó, eu fiz aqui um material monocristalino com 2 átomos, mas eles têm uma simetria, né? Quanto maior o meu eixo de simetria, maior vai ser a repetibilidade do meu átomo. Então, as propriedades físicas dos monocristais de algumas substâncias dependem da direção. Essa direcionalidade das propriedades é denominada anisotropia. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, nesse conjunto de átomos e traçar uma direção aqui, eu vou chamar isso aqui de Y, eu vou chamar isso aqui de X. Se eu traçar aqui a minha direção 1, 0, 0, eu vou ter essa sequência aqui, um átomo azul, um átomo vermelho, 2 átomos azuis, um átomo vermelho, 2 átomos azuis, um átomo vermelho e assim por conseguinte. Se eu traçar a direção aqui, por exemplo, nessa linha aqui para cima, na minha direção 0, 1, 0, por exemplo, eu vou ter outro padrão de átomo. Eu vou ter um átomo vermelho, eu vou ter aqui um espaço entre 2 átomos azuis e um outro átomo vermelho. Como eu estou tendo essa diferença de simetria, essa diferença de configuração, eu tenho uma ordem de átomos diferente, a propriedade nessa direção aqui, que é a minha direção 0, 1, 0, ela vai ser diferente dessa minha direção aqui, que é a minha direção 1, 0, 0. Da mesma forma, se eu traçar uma linha aqui na minha direção 1, 1, 1, eu vou ter uma propriedade diferente. Talvez a propriedade seja até parecida com 0, 1, 0, porque aqui está vermelho, espaço entre 2 átomos azuis e um átomo vermelho. E talvez se eu fizer essa direção aqui, eu vou ter a mesma propriedade dessa aqui inicial. Então, é só importante entender que isso aqui, que a gente chama de direcionalidade, ela está relacionada com a propriedade que a gente determina como anisotropia. Ou seja, cada direção eu vou ter uma propriedade diferente de acordo com o meu arranjo. Aí a gente também, por eliminação, eu vou ter algumas substâncias que elas não vão apresentar esse tipo de característica, ou seja, independente da direção que eu estou olhando, se eu estou olhando aqui no 010 ou no 100, eu vou ter o mesmo arranjo de átomos, eu vou ter a mesma estrutura cristalina, então eu vou ter uma estrutura isotrópica, ou seja, independente do lado, do ângulo e da direção que eu estou olhando, eu vou ter as mesmas propriedades. E aqui a gente tem alguns exemplos de alguns metais, por exemplo, no alumínio, eu tenho aqui 3 direções, 100, 10 e 11. Eu estou vendo aqui que a propriedade deles, aqui do meu módulo de elasticidade, mais para frente a gente vai estudar melhor o que é um módulo de elasticidade, mas ela é uma propriedade mecânica do meu alumínio e dos meus outros metais, elas têm uma diferença entre elas. O cobre tem uma diferença até muito maior. Porém, para o tungstênio eu já não vejo essa diferença. Ou seja, para esses 3 planos aqui, essas 3 direções aqui, na verdade, que eu estou representando, eu tenho a mesma propriedade de modo de elasticidade. Então, eu posso dizer aqui que ele é isotrópico, enquanto o meu cobre, enquanto o meu alumínio, ele é anisotrópico.
E o que isso aí faz diferença? Quando eu estou avaliando uma propriedade do meu material, uma deformação mecânica, de acordo com o ângulo que eu vou estar olhando, eu vou ter uma propriedade diferente. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura do grafite. Grafite que muita gente depois separa essas camadinhas aqui para formar o grafeno. Esse material, se eu estou avaliando ele nesse sentido, ele vai ter uma resistência mecânica muito forte, ele vai ter uma condutância elétrica, ele vai ter uma condutividade elétrica muito grande. Por quê? Porque é por causa de algumas questões que a gente já estudou nas primeiras aulas. Aqui eu tenho ligação covalente, a ligação covalente ela compartilha elétron. Aqui eu tenho uma ligação de Van der Waals, que eu formo um dipolo induzido. Aqui, daqui para cá, eu não tenho uma boa condução elétrica. Mas daqui para cá, entre as minhas ligações covalentes, eu estou tendo uma distribuição de elétrons, um compartilhamento de elétrons, eu vou ter uma melhor condutividade, porque eu vou ter mais elétrons livres para ajudar nessa condutividade. E a propriedade mecânica é a mesma coisa, eu tenho aqui uma simetria, eu tenho umas ligações fortes, são as ligações covalentes, em comparação à ligação de Van der Waals, que é uma ligação fraca. Então, para eu fazer um cisalhamento nessa banda aqui e separar isso aqui disso aqui, eu preciso de muito menos energia do que separar esse átomo aqui no meio, cortar ele aqui no meio e desfazer essa ligação. Então, a direcionalidade é muito importante exatamente para eu entender como que eu vou trabalhar as propriedades do meu material de acordo com a direção. Porém, uma coisa muito importante é que, para muitos materiais, a gente pode se apresentar anisotrópico quando a gente está olhando numa escala micro, ou seja, se eu pegar aqui nesse grão apenas e começar a avaliar algumas propriedades dele, eu posso dizer que ele é anisotrópico. Por quê? Porque nessa direção aqui eu vou ter uma propriedade, nessa direção eu vou ter uma propriedade, e nessa direção aqui eu vou ter outra propriedade. Porém, quando eu pego vários grãos desses pequenininhos e coloco eles todos juntos, digamos que aqui eu estou avaliando essa direção aqui. Essa direção aqui nesse material é uma propriedade, mas esse material aqui ele está em outra direção. Aí ele vai ter um vetor de somatório aqui da propriedade dele, ao contrário. Somando todos esses vetores de direção, digamos, o somatório das direções que eu tenho aqui nos meus cristais, eu acabo tendo um somatório nulo. Se eu somar aqui, digamos, o somatório do vetor, eu vou ter um somatório nulo, porque são diversos grãos pequenininhos. Imagina que eu tenho diversos grãos, um apontado para cada lado, de uma forma totalmente caótica e aleatória. No final das contas, a soma disso aqui, ele vai tender a ser nulo. Alguns materiais, obviamente, que a gente vai ver até aqui no exemplo, a gente pode forçar ele a ter uma direção cristalográfica, que é exatamente o que a gente chama de textura. O que é a textura? Eu vou pegar esse meu material, que a priori ele não tinha nenhuma configuração preferencial, e eu vou fazer um processamento nele, normalmente que eu vou fazer um processamento mecânico, para eu transformar esse material aqui, que era totalmente aleatório, numa estrutura mais simétrica, uma estrutura que ele tem uma simetria maior, ele tem uma coordenação mais parecida entre as direções cristalográficas, e por mais que ela não seja 100%, normalmente não é 100%, e nada em materiais ele é completamente perfeito. Então, quando eu faço esse alinhamento, eu posso melhorar algum tipo de propriedade que ela é direcional. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é exatamente o exemplo da textura, alguns materiais podem ter uma orientação cristalográfica preferencial. Para isso, dizemos que o material possui uma textura, e eu posso induzir essa textura. Aqui eu tenho um aço ferro-silício, que ele é um aço que é bom condutor. E quando eu pego ele numa situação inicial, os meus spins aqui de condutividade, no spin de campo magnético, ele normalmente é aleatório, porém eu posso fazer uma deformação plástica nesse material, que eu vou sair de uma estrutura que é totalmente aleatória para vir para uma estrutura que é organizada, que eu vou pegar e vou direcionar esses spins aqui dos meus elétrons, fazendo com que, quando eu faço uma aplicação eletromagnética aqui nesse meu metal, eu tenho uma melhoria das minhas propriedades eletromagnéticas. Então, esse gráfico aqui mostra exatamente isso. Eu tenho um gráfico aqui de magnetização e eu tenho aqui as minhas direções. Eu estou vendo que com aço, a minha direção 100, eu consigo fazer uma magnetização mais eficiente. E a 110 mais ou menos eficiente, e a minha 111
não tão eficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material e eu vou induzir a estrutura do meu material a ficar numa direção 100 ou 110, que é exatamente isso aqui. Ó. Eu tenho aqui a minha direção 110, e quando eu aplico essa deformação mecânica no meu metal, eu estou induzindo ele a ter essa direção aqui para melhorar a magnetização. Então, eu tendo essa textura no meu metal, eu consigo aplicar ele de uma forma mais eficaz em materiais, por exemplo, condutores ou materiais magnéticos, para algumas aplicações específicas. É óbvio que isso é um processamento que encarece o meu material, mas justifica muitas vezes. Às vezes é muito mais fácil eu aplicar essa textura no meu material do que, por exemplo, eu tentar solidificar um material monocristalino, que eu preciso ter um controle muito maior de temperatura. Esse aqui é um processamento muito mais barato do que fazer um material monocristalino. Enfim, essa foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, compartilhe com os amigos, ative o sininho aí. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.